Hoje gostaria de compartilhar com vocês acerca do porquê, na verdade, eu comecei a escrever poesias e por que você deveria também fazer, tá bem? Então, diretamente eu gostaria de dizer que para mim não foi um motivo muito nobre nem nada do tipo, simplesmente achei que precisava de um lugar para colocar as minhas emoções que estavam muito conflituadas enquanto adolescente, né? É, é normal, né, nessa época, né, 13, até uns 17, 19, algumas pessoas até prolongam isso a tempo por tempo demais, né? Essa confusão em relação às emoções, principalmente, e aquele estado emocional que é sempre variante, né? Uma hora está com muita raiva, muita indignação, na outra, logo depois, está com um sentimento de tristeza profunda. Então, a todo momento existe uma instabilidade na vida do adolescente, né? E foi por isso que eu comecei a escrever, porque na escrita eu sentia aquilo como um refúgio, um local seguro, onde eu poderia falar aquelas coisas que eu precisava, sentia essa necessidade, né? Como eu já contei aqui em outro vídeo, né? Eu fui influenciado por alguém, né? Uma pessoa me mostrou uma poesia, eu achei aquilo interessante, eu pensei, oh, vou fazer também. E gostei do processo, né? Acabou que aquilo foi meio que um aspecto meio vicioso, né? Viciante para mim, na verdade. E eu ficava fazendo aquilo compulsivamente. Todo dia eu acabava escrevendo alguma coisa. Ah, grande parte dessa poesia que eu peguei, né, nessa primeira etapa, eu não guardei, porque não eram coisas que eu fiz, né? Porque eu queria trazer alguma coisa. Simplesmente trabalhava aquilo como algo que era uma válvula de escape para alguns problemas, né? Vamos dizer assim. E na verdade, a grande questão que eu tinha na época era uma incompreensão, né, do mundo, das coisas. Eu precisava realmente refletir sobre tudo isso. Mas o que acontece? O que eu acho que você deveria começar a escrever e porque você, mesmo sem ter todas essas questões, talvez tenha, porque sim, né, hoje em dia é comum, né, não entender como o mundo funciona, mas por que, que eu acho que você também deveria praticar, né? Três coisas, três elementos me formaram bastante, graças à poesia. Já cheguei a comentar sobre eles em outros momentos aqui do canal, mas eu vou dar uma outra visão agora, né? Então, a primeira coisa que acontece é que a gente fica bem receptivo em relação àquilo que nos acontece. Tanto na questão de relembrar, como uma espécie de diário, né, cronologicamente, o que aconteceu, né? Tanto quanto de compreender como nós estamos nos sentindo. Às vezes as pessoas banalizam esse elemento da compreensão dos sentimentos porque acham que é uma coisa muito simples e isso não é verdade, né? As emoções elas têm uma característica amorfa e a gente não consegue às vezes pegá-la, né? Mais ou menos como a água que vai fluindo e a uma hora ela está de um jeito, né? E se você tenta colocar água no recipiente, ela fica naquela forma. Então, você pode pensar que é uma coisa, mas no momento em que você coloca ela em outro recipiente, ela toma uma outra forma. Então você começa a pensar que é uma outra coisa, quando na verdade ela não tem uma forma específica. Mas ela tem uma cor, ela tem uma textura, ela tem uma densidade, que são próprias das emoções. As emoções têm essa característica vaporosa. Né? Elas não ficam, não se fixam. Apesar disso, dessa não fixação delas, elas acabam influenciando toda a nossa ação. Então, a primeira coisa que a gente aprende ou que a gente adquire quando a gente começa a trabalhar a poesia é justamente uma compreensão melhor daquilo que são as nossas emoções, daquilo que passa em nossas emoções. Tá? Então, será o primeiro motivo pelo qual você deveria praticar poesia.
estudar de alguma forma. Bom, um outro elemento está relacionado com a capacidade de síntese, porque se é poesia, se é texto artístico, a gente vai ter uma necessidade de assimilar a comunicação, a transmissão do que quer que seja, né, da mensagem que nós queremos transmitir, através de conjuntos simbólicos. E os símbolos, eles possuem em sua natureza, em sua raiz, podemos dizer assim, no seu DNA, no seu ser, uma questão de ser sintético, comunicar muita coisa, dizendo poucas coisas, dizendo quase nada. Então, a partir do momento em que a gente adquire essa linguagem simbólica, a gente consegue obter com isso um poder de síntese que está relacionado com a capacidade que nós temos de criar imagens que se comuniquem tanto com nós mesmos, né, como com aquele que nos escuta, de forma mais profunda, mais clara. Foi uma passagem, uma transição que eu observei muito fortemente na minha vida quanto poeta. E depois, né, que como isso foi se desdobrando para outras coisas. Quando eu comecei a escrever, eu simplesmente relatava aquilo que estava acontecendo. Tinha uma carga emocional muito forte. Acho que, enquanto escritor, meu, meu talento, né, era essa capacidade de carregar bem, né, na escrita a carga que eu queria trazer. Ou nem que eu queria trazer, na verdade, que estava me levando a escrever. Né, porque era um processo quase consciente, né, mediúnico. Ah, então, quando você se propõe a escrever, você vai percebendo que isso não é o suficiente. Não basta você relatar aquilo que você está querendo transmitir ou aquilo que você está sentindo, mas você precisa fazer com que isso se torne palpável para aquele que está escutando. Né? Como se eu falasse sobre uma espécie de animal, de ser, que a pessoa nunca viu na vida. Né? Sei lá, um ornitorrinco. Como é que você vai explicar para a pessoa o que é um ornitorrinco? Né? Aí tem aquelas descrições, um animal com bico de pato, né? Pelo de ariranha, ou enfim, pelo, né? Um corpo peloso, é, e um rabo de castor, né? Enfim, um, ele é um bicho híbrido, né? Um bicho estranho. Mamífero que coloca ovos, né? Ainda tem esse detalhe. É, então, um ornitorrinco, por exemplo, ele não se encaixa, né? Quando a gente vai falando, né? Mas ele possui, pela sua estranheza, já uma força, né? De ser um ser esquisito, diferente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando? Em vez de falar sobre elementos, como eu posso dizer, subjetivos, abstratos, eu começo a falar com coisas, com símbolos, com imagens fortes. Né? Por exemplo, o poder do poeta, por exemplo, ele reside muito nas figuras de linguagem. As figuras de linguagem têm essa capacidade de criar as imagens. Né? Quando eu falo uma figura de comparação, por exemplo, eu tenho sempre o uso da preposição como, né? Então, como vai juntar livre como um pássaro, né? Ou forte como um leão, né? E, e isso vai se desdobrar em um nível mais sutil para a metáfora. Então, eu tenho a figura de metáfora onde eu falo forte, ele é um leão. Né? Eu quero dizer o quê? Uma pessoa
poderosa, se eu construo bem o texto, eu dou exatamente o sentido que essa frase quer dizer, seja de ser um ímpeto, de ter um ímpeto forte, de ter coragem, ou até de ser descontrolado, né, depender do contexto. Posso dizer, por exemplo, as pessoas falam, um cavalo, né, e isso às vezes está associado com uma certa grosseria, né, da pessoa, a pessoa ser rude, ou às vezes também com a relação da saúde, né, da pessoa ser uma pessoa muito forte, muito saudável, né, não se derrubar com nada, né. Então, à medida que eu vou criando o texto, e eu vou conseguindo trabalhar isso. A metáfora e a comparação seriam figuras de linguagem que fazem a mesma função, né? Só que a metáfora ela é algo que ela é mais sutil, ela tem um refinamento maior, porque a figura de comparação é muito simples, eu simplesmente falo, você é burro feito burro como um jumento, né? Ou algo do tipo. Então posso simplesmente colocar qualquer coisa como qualquer coisa, né? Sei lá, duro como pedra, enfim. Eu não preciso ter o cuidado de fazer com que o texto conduza ao entendimento do que aquela imagem, aquele ser que eu invoquei naquela poesia, ele me representa. Por exemplo, se eu dissesse assim, alma, pássaro da vida, alguma coisa assim. Então, eu falo a alma é um pássaro, um pássaro imortal, ou um pássaro que vagueia eternamente, algo assim, não sei. Eu estou comparando, né, de forma direta, atribuindo na alma as características do pássaro, que eu associo sempre à liberdade e à capacidade de voar alto, né, obviamente. Então, esse trabalho de metáfora do poeta, ele é muito sutil e precisa de bastante tempo de, de associação. É, pensando aqui, por exemplo, num poema de Camões, que, que poderia ajudar a gente a ver isso, por exemplo, aquele poema do amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, um contentamento descontente, dor que desatina sem doer. E ele vai trazendo uma série de comparações, uma série de elementos que ele vai atribuindo ao amor de acordo com esses outros elementos que ele traz. Outro poema, por exemplo, que eu me lembrei agora, que fala do Camões, né? Amor que o gesto humano na alma escreve, vivas faíscas me mostrou um dia, donde um puro cristal se derretia por entre vivas rosas e alva neve. Toda essa comunicação, ela acontece num ponto, num nível simbólico, e atribui-se características, informações que não são daquele elemento. E é bem, assim, é bem encriptado a primeira vez que a gente lê, né, alguns poemas desses. A gente precisa refletir, meditar sobre para ver exatamente o que ele está representando ali. Porque existe uma situação ali concreta, específica, muito provavelmente, existe o âmbito psicológico daquilo que acontece, e existe o elemento mais profundo, né, que está relacionado com a ideia que está sendo transmitida, está relacionado com um arquétipo daquela situação na vida, né, de nós enquanto experiência humana, né, nós enquanto humanidade, nós enquanto elementos que se relacionam com a experiência humana. Então, tudo isso ele é realizado através de um símbolo. O símbolo ele vai convergir todos esses elementos em vamos dizer assim, sua unidade mental, sua unidade perceptiva, em sua unidade que integra, né, o corpo
a alma e o espírito da poesia. Então, mais um elemento, comunicação simbólica, que vai nos dar um poder de síntese muito grande. Então, nós temos aí uma primeira ideia de por que escrever poesia. Tomar consciência dos seus estados afetivos. Ter uma melhor comunicação, mais sucinta e mais simbólica. E um outro elemento que trabalha, né, também nessa ideia é ter a capacidade de organizar seus pensamentos, as suas ideias. Recentemente eu fiz um vídeo onde eu falei sobre esse poder, né, de organizar as ideias como durante o meu processo de escrita. Que a poesia não nasce direito, não fica clara para mim até o momento em que eu consigo compreender a ordem de cada coisa, trazendo ordem como uma prioridade, um aspecto de um elemento ou de um aspecto da mente que se estrutura e que se ajusta de acordo com princípios da natureza, princípios universais. Esses princípios que nós podemos utilizar para ordenar o nosso pensamento, coloca também na poesia esse poder de fazer com que ela transmita exatamente aquilo que ela se propõe a transmitir. Então, a gente precisa compreender que a nossa argumentação, a nossa transmissão, ela não é simplesmente ser colocada as informações ali, mas elas precisam ser organizadas em uma estrutura, uma hierarquia. Isso para tudo. Eu preciso saber, então, o que é mais importante de se transmitir, depois o que vem logo em seguida, né? Fazendo uma gradação para que eu entenda esses elementos aqui não podem faltar. No processo da comunicação, eu posso até inverter a ordem, começar por onde eu quiser, mas existem coisas que, apesar de serem mais importantes, deverão aparecer depois, se isso for benéfico para a maneira como eu vou transmitir, como eu vou comunicar aquilo que eu estou precisando comunicar. Então, a poesia nos ajuda a organizar, ou melhor, ordenar o pensamento, vai gerar, por sua consequência, a organização, né? Poder saber exatamente onde cada coisa se encontra e qual a função dessa coisa dentro da nossa cabeça. Então, aí, 3 elementos pelo qual você deveria começar a praticar a poesia, né? Pelo qual você deveria começar a desenvolver a sua linguagem poética e elementos que fazem com que nos tornemos mais fortes, tanto emocionalmente, tanto como mentalmente, né? Tanto como na expressão disso através de uma fala, de um pensamento ordenado, estruturado. Ordem da estrutura, né? Símbolo da unidade. E o, os sentimentos, a clareza nos sentimentos dá uma pureza, né? Então, alcançar esses elementos, eu vejo que são coisas que poucas ferramentas são tão poderosas quanto a poesia nesse caso, tá bem? Justamente porque coloca tudo sobre uma égide, uma lei métrica, né, que nos dá um ritmo apropriado, né, de cada coisa e faz com que a gente possa escolher, né, o que é mais lícito ou mais apropriado de se transmitir para aquela situação, para aquele momento, para aquilo que está sendo, para aquilo que vai melhor beneficiar a minha mensagem. Tá bem? É isso para o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui no link da descrição um, uma, um link para você entrar em contato e saber mais sobre o Clube do Livro, para você estudar comigo sobre a beleza. E também vamos deixar aqui nossos links do blog, do Substack, do livro,
dos livros que a gente tem recomendado aqui. Bom, caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal, comente caso esse vídeo tenha te feito despertar alguma pergunta, alguma questão. E até a próxima. Tchau, tchau.